Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado de louvor. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 51. Está projetado aqui também, para quem não tem a Bíblia, está numa outra versão. Diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Amém. Até o versículo de número 53. Se você ler do 41 até o final do capítulo 6, que é no versículo 71, você vai ver Jesus repetindo várias vezes este ensinamento e dizendo: olha, isso daqui, se você fizer, se você entender, se você praticar, vai te dar a vida eterna, a imortalidade. Eu creio que não existe nada mais importante na vida do que a vida eterna. Só que às vezes, como aconteceu com os ouvintes religiosos da época, eles não entenderam. Jesus acabou de dizer que eles tinham que comer a sua carne e beber do seu sangue, e eles já começavam a disputar. Mas como? Acho que é o pensamento que passa na cabeça de muita gente quando lê um versículo como esse. Como é que a gente vai comer a carne? Como é que a gente vai beber o sangue? Então, queridos, tendo isso em mente, o nosso tempo é bem curtinho, nós já vamos participar da ceia, mas eu queria, bem calmamente, para que ninguém diga não entendi, falou muito rápido, que você entendesse que a ceia do Senhor é o dia em que nós comparecemos individualmente diante de Deus para renovar ou para violar a nossa aliança com Ele. Antes que você pense assim, mas eu vim aqui, como é que eu vou violar? Você já vai entender. Jesus disse que se alguém come sem discernir, ele se torna réu. Pensou uma pessoa crer que a morte de Jesus está salvando e, na verdade, ele está sendo culpado pela morte dele? Que tragédia. Ele não disse que é quem não come. Ele falou se alguém comer sem saber o que está fazendo. Se alguém não discernir. Então a ceia, a grande notícia, a maravilhosa notícia, é que aqueles que participarem da ceia, que estão em aliança com o Senhor, eles serão herdeiros de tudo que Deus planejou em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, através do Evangelho, para a humanidade. São bênçãos insondáveis. A riqueza, a glória, o poder, a felicidade, a autoridade, a existência plena que essas pessoas terão direito, a Bíblia diz que o homem nunca conseguiu imaginar. Ele não consegue. Por mais que a gente consiga imaginar longe e grande, a imaginação a gente vai longe. Mas a Bíblia fala que jamais isso subiu ao pensamento humano, nem ao seu coração. Por mais criativo que alguém seja, ele não consegue imaginar. São os feitos de Deus, um Deus tão grande, que ama grande, que age grande, que planeja grande, Deus poderoso. Ele proporcionou para o homem em Cristo Jesus esse pacto, essa aliança. E quando nós entendermos isso, aceitarmos isso, nos comprometermos com isso e celebrarmos isso, isso é seu pelos méritos de Cristo.
Você não tem que fazer absolutamente nada para merecer, porque não tem mérito. É os méritos de Jesus. É Jesus atendendo o plano do Pai, se sujeitando em ser o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado e morrer e permitir o homem voltar à presença de Deus numa glória, numa honra que ele jamais imaginou. Só que algo tão poderoso, algo tão grandioso, tem riscos. Tem perigos. Não tem como alguém portar uma riqueza incalculável sem que haja risco do ladrão roubar. Ou de você não valorizar e perder, se você não souber o quanto isso vale. Então isso é realmente glorioso, transcendente, inimaginável, uma coisa que as cartas, os escritores da Bíblia tiveram dificuldade em encontrar palavras. João, quando foi falar Deus amou o mundo, ele não encontrou nada para dizer como é que Deus amou o mundo. Foi de tal maneira. Usamos a palavra tal quando a gente não sabe o que colocar ali. Fulano de tal, ciclano de tal, tal pessoa. Ele não achou um termo para colocar ali. Então essas bênçãos gloriosas que existem em Cristo Jesus, proporcionada aos cristãos, não é a todos, aos seguidores de Cristo, chamado discípulos de Jesus. Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem para validar essa aliança, é uma aliança no meu sangue. É uma aliança com Deus que nós temos em Jesus no seu sangue. É uma aliança. Aliança quer dizer ato de aliar-se. No que nós vamos nos aliar? Ele falou, no meu sangue. Se perguntássemos por quê, aí ele respondeu no versículo, porque vocês não têm vida em vocês mesmos. Muita gente não sabe disso e muita gente tem dificuldade em acreditar nisso. Que nós não temos vida própria. Quem está me entendendo? Diga amém. Nós não nos criamos, nós não somos capazes de nos manter, nem de nos salvar e nem de nos perpetuar. A vida nos foi dada, mas a nossa vida, ela existe em Deus. Nós somos criados por Deus e em Deus. E Ele é o Deus da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Criador da vida. E o menor descuido ou a desconexão com o Deus da vida, a gente já era. Não existe vida fora dele. Ele mesmo falando dele, falou, eu sou Deus e não há outro. Embora a gente vai ver muita gente dizendo que há outros deuses, falou, não há outro, é engano. Não há vida fora dele. Então a ceia do Senhor é o feito de Deus mais poderoso em favor da humanidade. Aqueles que podem participar da ceia do Senhor, eles estão numa aliança de fé, de esperança, que os qualifica, os dá direito, os torna herdeiro de tudo que Deus criou. Nós sabemos algumas coisas que Deus já criou. E a Bíblia fala que Deus já entregou tudo isso para Jesus. E Jesus diz que Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiro com Ele. Você já pensou em você como herdeiro da criação de Deus? Você que está vivendo sua vida de apertos, de lutas, de dificuldade. Mas eu, co-herdeiro, não é de riquezas terrestres, não, da criação. A Bíblia fala que Deus lhe sujeitou todas as coisas. O salmista, quando falou sobre isso, ele falou, quem é o homem para que dele te lembres? E confere a ele tal honra. Ele foi criado menor do que os anjos. Há um espanto ao tomar conhecimento dessa verdade revelada por Deus.
Então essa fortuna, essa riqueza indizível, essa glória, esse poder, esse amor liberado por Deus para a humanidade em Cristo Jesus, ela repousa sobre a vida de um fiel de Deus, que está em aliança de sangue com Ele em Cristo Jesus, mas isso tem perigos. A gente corre risco. Qual o risco que a gente corre? O risco de você descrer, o risco de você fazer diferente de como Ele mandou você fazer. Não tem gente que trata isso de muitas maneiras. A gente fala, aquele culto que a gente come pão e bebe um cálicezinho. Sim, esses são os elementos naturais da ceia, pão e vinho. Mas os espirituais, eles transcendem. São inumeráveis. Se nós tivéssemos tempo para enumerar alguns deles, nós ficaríamos perplexos de ver o que significa este ato. Só para lembrar, a ceia, antes de ser ceia, ela era a Páscoa. E quando Deus mandou Moisés celebrar a primeira Páscoa, ele falou, dela o estranho não participará. Por quê? Porque isso é uma celebração de quem saiu do Egito. É de quem acreditou no chamado de Deus para entrar na terra prometida. É quem deixou tudo para trás e seguiu Deus, confiando nele. Portanto, quem não saiu do Egito não tem direito. E se o fizer sem direito, faz para a sua própria condenação. Fica mais perigoso ainda. E aquele que tem direito, se fizer sem saber o que está fazendo, de beneficiário da morte de Jesus, ele se torna culpado dela. Pensa você no banco dos réus, sendo acusado num juízo eterno, porque a humanidade está dividida entre aqueles que Jesus morreu por eles e os demais são os culpados da morte dele. Porque os que não foram alcançados por seu sangue se tornaram culpados da sua morte. Percebe a profundidade do assunto, a gravidade da cerimônia, da celebração? Então, o próprio Israel foi rejeitado por Deus como nação durante um tempo, porque quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio, eles deveriam estar esperando, eles estavam celebrando a Páscoa há mais de 1000 anos, mas eles foram se perdendo, eles foram fazendo daquilo ali uma cirurgia, um comportamento, foram adulterando pontos que, num primeiro momento, pareciam que não eram importantes. Sabe quando a pessoa mexe para lá e para cá naquilo que Deus falou? E eles foram adaptando aquelas liturgias, aquela cerimônia, e isso foi mudando. Quando chegou o dia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio, eles o crucificaram. Era a única nação que deveria saber que ele viria e esperá-lo de braço aberto. Chegou o Salvador, chegou o cumprimento da promessa de Deus lá do Gênesis, quando o homem pecou e recebeu uma maldição eterna. Mas eles estavam tão embriagados e desviados da verdade pela religiosidade, praticando uma religião perigosa. Cada um fazendo o que quer e achando que Deus vai cumprir o que eles estão querendo. E aí o Cordeiro de Deus morre fora do templo e o povo está lá no templo matando o cordeirinho. E não passou muito tempo, Israel foi cortado e foi deposto e andou pelo mundo como peregrino, perdeu culto, perdeu bandeira, perdeu nacionalidade, perdeu templos, oportunidades, enfim. Os irmãos conhecem a história. Qual foi o erro deles? Eles não levaram a sério. A parábola das 10 virgens, que fala do arrebatamento da igreja, fala de 5 virgens, ou seja, 50%, que praticaram um cristianismo louco.
Aquelas 5 imprudentes, elas não são mundanas, elas eram virgens. Elas sabiam do noivo, elas tinham lâmpadas, elas estavam esperando o noivo. Portanto, não se trata de mundanos. É de gente religiosa. Mas que na sua caminhada ao encontro com o noivo, confiando nas suas promessas, sabia que ele viria, elas cometeram a estupidez de esquecer do Espírito Santo, o azeite. Foram praticando um cristianismo de resultados da sua própria cabeça, foram seguindo o eu acho, na minha opinião, isso deve ter valor. E aí, quando elas perderam o arrebatamento, que elas gritaram, abre-nos a porta, ele falou, não sei quem são vocês. A igreja de Jesus é aquela que é habitada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela teme a Deus no temor do Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, e esses Jesus conhece, os outros falaram, não sei quem são vocês. Mas eles eram religiosos. Então, queridos, antes de nós tomarmos a ceia, a morte de Jesus, ela tem poder para alcançar a todos, mas a Bíblia fala que ela não vai alcançar a todos. E aqueles que a morte de Jesus não o beneficiar, eles serão culpados. E Paulo, quando foi falar da ceia, ele disse, olha, quem celebra a ceia sem discernir, discernir é saber com certeza, saber ao certo, saber o que está fazendo. Não é na minha opinião, ou eu acho, ou nós aqui fazemos do nosso jeito, não. É o jeito que Deus falou que tem que ser. É mais do que um assunto de vida ou morte, é assunto de vida ou morte eterno, para sempre. Nada é mais importante do que isso. No contexto desse texto, você vai ver Jesus fazendo revelações que eles tinham dificuldade de entender. Além dessa, que ele disse, minha carne é comida. Ele falou, mas como que a gente vai comer a carne dele? Da mesma forma, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas que luz do mundo? O mundo tem um sol. Eu sou o pão da vida. Pão da vida? Ele é um ser humano, ele é um profeta. O que é pão da vida? Eu sou a fonte da água viva. Em cada uma dessas promessas, ele está fazendo revelações eternas. Ele está dizendo, olha, o mundo não é o que você está vendo. O mundo jaz no maligno, o mundo é um grande engodo, o mundo é um grande engano. E se você perguntasse para Deus, então não tem salvação? Ele vai dizer, não, tem uma luz. A luz. Ele não disse, eu sou uma luz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará no escuro. Se você tomar o cuidado de me seguir, você vai ver a luz da vida. Sua vida nunca vai mergulhar num escuro, num breu, num caminho sem saída. O mundo está perdido, o mundo anda por todos os caminhos. É comum as pessoas passarem no mesmo caminho muitas vezes ao longo da sua vida. Não sabem de onde vieram, onde estão e nem para onde estão indo. Eles não entendem os acontecimentos do mundo que já foram, que estão acontecendo, nem o que está profetizado que acontecerá. Literalmente estão perdidos no tempo e no espaço. Principalmente em relação à eternidade. Por que estão perdidos? Porque está cada um seguindo alguma coisa que não é Jesus, a luz do mundo. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, ele não está falando, eu sou o pão do estômago, do corpo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná que caiu do céu e morreram. Eu estou falando de um pão que quem comer viverá eternamente. Então só essa promessa, ela é grandiosa. Quanto nós não faríamos para viver eternamente? Ainda que fosse aqui na terra, faríamos qualquer coisa. Imagina então onde Deus propôs para a igreja viver. Passar pelo maior inimigo de Deus da humanidade, a morte, o pecado, e sair vivo num corpo de glória, numa vida triunfante,
num gozo indizível, numa honra e numa riqueza jamais pensada. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é nosso. Isso é seu, isso é meu, pelos méritos de Cristo. O perigo é a gente ouvir alguma coisa que humanamente falando, ou naturalmente a gente não entende, e achar que isso não tem sentido. Como a própria Bíblia diz, o homem natural não consegue compreender as coisas celestiais. Ele precisa se aliar. O ato de aliança é aliar-se. Aliar-se a Deus, a Jesus, ao Espírito, ao Evangelho, pela fé, porque nessa aliança ele começa a ser iluminado espiritualmente quando ele é habitado pelo Espírito Santo. Aí ele começa a ver coisa que ele não via, ele começa a crer no que não cria, entender o que não entendia, num nível muito distante da religião. Esquece religião. O ato de ir na igreja praticar uma cerimônia. Sem entender o porquê de cada coisa. Sem saber o que está fazendo. E no pacote, no vocabulário, no bolo, na liturgia, na cerimônia. Perigosíssimo isso. Muito perigoso. Então, quando Jesus ele diz, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está dizendo, não precisa temer a morte. Se você estiver fazendo certinho, como Deus ordenou, que é uma forma possível, graciosa, é só você entender o valor e não brincar, não se distrair quando o assunto é algo muito perigoso. Grandioso, maravilhoso, porém perigoso. E no texto Jesus diz, olha, vocês não têm vida em vocês mesmos. Vocês precisam comer do meu corpo. E quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse vai viver eternamente. Então Jesus falava isso quando ele estava oferecendo a sua vida. Depois, na ceia, na Páscoa, ao partir o pão, ele falou, isto é o meu corpo. Está falando da minha vida que eu vou dar ela para vocês na cruz do Calvário. Vocês não têm vida. Essa vida que vocês têm é uma autonomia de vida que começou do primeiro fôlego que Deus deu para Adão e vai até a morte. Respirou o último fôlego, acabou. É a sua autonomia de vida. Agora, se nesse tempo em que você está vivendo a vida, a sua autonomia de vida, você seguiu a Jesus, rejeitou a vida que vai para a morte e aceitou a vida que começa na nova aliança com Deus em Cristo Jesus, que vai para a vida eterna, aí você não tem problema com a morte. Então, queridos, quando ele diz que nós não temos vida em nós mesmos, ele está falando de uma coisa que a gente já sabe. Só que a gente não pensa nisso em termos de eternidade. Ele está dizendo, olha, vocês não têm vida em vocês mesmos. Essa vida que vocês têm foi dada e ela só existe enquanto você está na possibilidade de ainda semear. Ela está dentro da misericórdia de Deus, ela não foi requerida. Ela só vai continuar se ela voltar para onde ela foi originada, em Deus. Por isso a aliança, vocês precisam estar aliançados, vocês têm que comer do meu corpo, beber do meu sangue. Você tem que aceitar a vida dele, oferecida por Deus no lugar da sua, e entender que o sangue dele é o sangue que anula a tua culpa de uma forma justa, aceito por Deus, e te coloca apto para ter o seu nome no livro da vida. Os religiosos da época, eles não entendiam isso, como muita gente não entende até hoje. Então, quando João Batista pregou, é chegada a voz do reino dos céus,
porque o machado já está posto à raiz da árvore, está chegando o tempo da ceifa, cada um vai comparecer diante de Deus no juízo. Quando ele estava batizando, olha lá os fariseus, os escribas, os saduceus, na fila do batismo. Falou em juízo, ser julgado por Deus. Aí João olhou eles na fila do batismo e falou: raça de víboras, quem falou para vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? Sem produzir arrependimento. Como João Batista era um pregador ousado, de palavra forte, ungida, quando eles viram que ele falava do juízo, correram para a fila do batismo, vão batizar. Essa igreja é boa, vão entrar nela. Mas quem falou? Quem vos induziu? Da onde vocês tiraram essa ideia que vocês entrando na fila do batismo, batizando, vocês estão salvos? Esqueceram de um detalhezinho na mensagem da salvação: arrependei-vos, só isso. Não tinha salvação e não tem salvação sem arrependimento. Que arrependimento é renunciar à rebelião, da qual nós somos herdeiros. Seria a mesma coisa que alguém ir lá participar da Páscoa se ele não saiu do Egito. Como? A Páscoa é uma celebração para quem saiu do Egito. Como que alguém vai celebrar uma coisa que é a saída do Egito se ele não saiu do Egito? A ceia é uma cerimônia que perante Deus tem validade aqueles que morreram para o mundo, nasceram para Deus, vivem na proposta dele, na perspectiva da eternidade, de tudo aquilo que ele fez em Cristo Jesus. E como é que esse povo vive? Eles vivem em comunhão, habitado pelo Espírito Santo, em missão, e eles se reúnem para celebrar, para renovar esta aliança. É o dia que esse povo se reúne na terra, em qualquer lugar, com mais de 2 ou 3 pessoas, para dizer: Deus, estamos aqui. Não é a gente entrando na fila, ou praticando aquele cristianismo louco das 5 virgens imprudentes, ou fazendo como as pessoas que queriam celebrar a Páscoa sem ter saído do Egito. Seria a mesma coisa que velar alguém, porque a Bíblia fala que batismo é símbolo de morte. No dia que a gente batizou, aquele mergulho nas águas está dizendo que está sendo sepultado. Quando você saiu das águas, está dizendo: esse que está saindo não é o mesmo que desceu. Aquele que desceu é o que morreu. Esse que está saindo é o que está vivendo para Deus agora. Imagine alguém sendo velado a noite toda e no dia do seu sepultamento ele levanta da cova e vai embora. Morreu ou não morreu? Ele está vivo ou ele está morto? Mas as pessoas batizam sem saber. Não, tem que saber. Porque são coisas seríssimas que implicam na nossa vida quanto à eternidade. Você gostaria de ir num médico que te enganasse a respeito da sua saúde? Quando você corre risco de morte, ele dissesse para você: não, está tudo bem, fica tranquilo. E você paga a consulta e faz o tratamento e fala: está tudo bem. Você gostaria? Você gostaria de ir a júri, tendo um advogado que te enganou o tempo todo, falando que você ia ser absolvido, no dia você é condenado? Claro que não. Porque em assuntos de fé a gente não liga de ser enganado. Porque em assuntos de eternidade a gente é relapso. E a gente diz: eu não gosto muito de falar de morte. Ninguém gosta. Você acha que Deus amou ver seu filho pendurado na cruz do Calvário? Você acha que isso gerou algum contentamento no coração de Deus? O único contentamento que gerou no coração de Deus é a vida dos que foram salvos da morte. Ele foi lá exatamente para matar a morte. Porque Deus não nos criou para a morte, nem para o fogo do inferno. Ele nos criou para a vida, para a alegria, para as riquezas da sua glória, para vivermos na beleza da sua santidade, em vida plena.
Foi a rebeldia humana que trouxe isso. A morte é só um efeito. A causa é o pecado. E quando Jesus anulou a causa, ele nos deu a possibilidade de voltarmos para ele. Então, quando nós comermos, o que é comer? Para a gente ter uma ideia do que é comer o corpo, é só você lembrar do que é comer alguma coisa para o corpo. O seu corpo, se você não comer, ele vai adoecer, ele vai morrer. Então, o que você faz? Você vê, você aprecia, tem paladar, você come e os seus órgãos, estômago, rins, fígado, e eles processam e faz isso virar vida para o teu corpo. Só que o meu espírito não aprecia isso. Meu espírito, a fé vem ao ouvir. Eu ouço Deus, as suas promessas, a sua palavra, e a minha alma vai processar isso e vai gerar fé, vai gerar compromisso, vai gerar vida espiritual. Isso vai gerar comprometimento. Isso vai gerar esperança, isso vai gerar temor. Porque o escritor aos Hebreus disse, olha, Deus tendo falado aos nossos pais de muitas maneiras, a nós nesses últimos tempos nos falou pelo Filho. Se aqueles que desobedeceram a palavra anunciada pelos anjos e profetas receberam o justo e merecido castigo, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que primeiro foi anunciado pelos profetas e depois pelo próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, queridos, a grande verdade do Evangelho é que o que Deus fez por nós é algo maravilhoso, grandioso, já está feito. Só que isso não é possível agora aos olhos. Isso é possível ao Espírito, à fé. E o que a Bíblia diz é que se você crer, tudo isso é seu. Se você não crer, você perdeu tudo. E mesmo quando você crê, você tem que tomar o cuidado de fazer de acordo com a palavra. Então é uma aliança que você tem, você pessoalmente, não é com a igreja, não é com o pastor, não é com a nação, que você tem com Deus, que Deus propôs para você uma aliança em Cristo Jesus, uma aliança de sangue, e você está firme nesse propósito, você está cumprindo a sua parte. Você está anunciando a morte dele até que ele venha. Você comparece fielmente, dizendo, Deus, eu estou nessa esperança, eu estou nessa perspectiva. Para mim está valendo. Aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela minha vida, eu creio, eu recebo, eu vivo isso, eu estou nessa esperança. A prova é que eu estou aqui comendo o pão e dizendo obrigado a Deus porque eu sou o teu corpo na terra. A prova que eu sou o teu corpo é que eu sinto que o teu espírito, é o espírito que habita o corpo. Então esse corpo espiritual, ele é habitado pelo Espírito. Você sente o Espírito Santo na tua vida porque você é corpo. Se você disser assim, olha, eu não sinto o Espírito Santo na minha vida, você precisa rever seu cristianismo. Não aceite ser enganado pela sua mente nem por ninguém. Porque quando o Espírito habita um corpo, ele dá sinal de vida, tem sinais vitais. Então esse grande corpo de Jesus espalhado na terra, habitado pelo Espírito Santo, ele sente o comando, os impulsos de vida do Espírito. É isso que nos move, é isso que nos traz temor, isso que nos traz esperança, isso que nos traz ação, missão. Por isso você é diferente de todo mundo. Enquanto todo mundo gosta de uma coisa, você gosta de outra. Enquanto todo mundo vai para um lado, você vai para o outro. Perguntaram, o que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mudou os teus gostos, os teus conceitos, teus compromissos. O que você cria, a tua esperança. É porque você é corpo. E porque você é corpo, todas essas bênçãos, elas estão sobre a tua vida. Teu nome está no livro da vida. Não há nada que o inferno possa fazer.
A única pessoa que pode comprometer isso sou eu. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Paulo, quando foi falar da ceia, ele falou: olha, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Um pouquinho antes ele disse assim: olha, quando vocês se ajuntam para a ceia, isso que vocês comem não é ceia, porque vocês estão divididos. Tem um que diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. E ele diz: e há partido entre vós. Então, quando há partido, ceia é comunhão, não é partido. Nós somos de Cristo. Nós somos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Somos o povo que foi lavado e remido pelo seu sangue e que recebeu o perdão de uma sentença de morte e recebeu a graça da bênção da vida eterna. E o que a gente faz? Agora a gente louva, a gente adora, a gente serve, a gente se reúne, renova aliança, testemunha, canta, aguardando o dia de nós tomarmos posse. Isso pode ser roubado? Pode ser roubado. Isso pode ser perdido? Pode ser perdido. Quando a gente se descuida e não faz como deve ser feito. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, lembre-se, não é por mérito pessoal, é pelos méritos de Jesus. Então imagine tudo que Jesus merece vindo para a sua conta, sendo creditado na tua vida. Aí Deus olha para você, que é fiel a Deus em Jesus, ao Evangelho, e não vê os teus pecados e as tuas culpas, ele vê os méritos de Cristo. E Cristo é o herdeiro de Deus e você é um co-herdeiro com Ele. A gente não vai comprometer uma herança dessa magnitude. Nós não vamos comprometer uma promessa dessa grandeza querendo fazer as coisas de qualquer maneira. Não, é dia de santificação, é dia de comprometimento, é dia de pedir perdão, é dia de acertar sua vida, é dia de você pensar em como você está vivendo. E se você estiver vivendo uma vida de acordo com a sua própria cabeça, seu próprio entendimento, isso não tem validade nenhuma. João Batista falou para os religiosos, saduceus e fariseus: vocês estão pensando que vocês podem fugir da ira vindoura? Não, se vocês não se arrepender. Tem uma única coisa que dá a vocês condição de ser batizado e ter o nome escrito no livro da vida: é se arrepender da vida velha. Só quem pode comer o pão e beber do cálice é os que morreram para o mundo, os que saíram do Egito. Essa é uma celebração deles, uma celebração nossa. Porque o mundo já não nos atrai, a gente está morto para ele, a carne já não manda, nós estamos subordinados ao Espírito. Então nós não fazemos a vontade da carne nem a vontade do mundo, e eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. E eu encontro outras pessoas que vivem da mesma forma e a gente se reúne para celebrarmos esta aliança. Amém? Nós deveríamos nos alegrar muito mais do que qualquer outra celebração. A festa de aniversário que a gente faz é uma celebração que você celebra a vida, que você entrou no fantástico mundo da vida e você glorifica a Deus porque você está vivo. Porém, cada ano que passa, cada parabéns que você recebe, é um ano a menos. É um ano mais perto da morte. Agora, desde que você renunciou o mundo e nasceu para Deus e fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus, ali você começou uma nova contagem rumo à eternidade. Para sempre. Vida eterna, vida eterna. Observe nesse único capítulo de João, Evangelho de João, no capítulo 6, quantas vezes Jesus fala vida eterna, ressurreição. É uma promessa.
É uma promessa grandiosa, é uma promessa gloriosa. Mas nós precisamos crer. No Evangelho, no livro de Números 21:7, tem aquela passagem que todos conhecem, que por rebeldia do povo de Israel a Deus, Deus mandou um castigo, que surgiram serpentes venenosas, e elas picavam o povo de Israel, e eles morriam em agonia. E quando chegou a hora de retirar a praga, porque o povo se arrependeu dos seus pecados, e falou: Moisés, fala com Deus. E Moisés falou com Deus, Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze e erguer ela no deserto. E falou para o povo: ó, quem se arrependeu e olhar para a serpente, vai anular o veneno. Quem olhar para a serpente de bronze, vai anular o veneno da serpente que está na corrente sanguínea dele. Imagine isso. Como é que você olha lá e anula o veneno da serpente que está aqui na sua corrente sanguínea? É o Deus de todas as possibilidades. Isso apontava para Cristo quando ele dizia: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Está dizendo, você não está certo de que você é uma pessoa que a morte habita em você desde que você veio à existência? Ninguém aqui duvida que vai morrer um dia, ninguém descrê disso. Mas para nós que temos essa certeza de morte, Jesus garante a vida e uma vida eterna e abundante. Olha para mim, ele falou. Eu vou anular esse efeito da morte, herdado de Adão lá no Éden. Vou anular isso na tua vida. E você vai passar pela morte e vai sair vivo na eternidade. Olhar para Ele. A luz do mundo. Tem luz, tem saída? Tem, é Ele. Tem um alimento que te dá direito a viver eternamente? Tem, é Ele, o pão da vida. A gente não é o pão do corpo, é o pão da vida. Você alimenta teu espírito, alimenta a tua fé, que te leva a se comprometer e a viver nessa esperança, nessa perspectiva de eternidade. É a água da vida, é a ressurreição e a vida. Por que isso é seríssimo? Porque nós não temos vida em nós mesmos. Se nós queremos viver e amamos viver e queremos viver uma vida proposta por Deus em Cristo Jesus, nós temos que nos aliar. Aliança. Aliança é o ato de aliar-se. Deus já fez muitas alianças com a humanidade e o homem quebrou todas. Essa é a nova, essa é a maior, essa é a última para os gentios. Não existe no céu nada maior do que Jesus. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esta é a aliança no sangue de Jesus. Quem perder essa, não tem nada maior. A Bíblia fala, se pecarmos deliberadamente, depois de sermos lavados e remidos no sangue de Jesus, já não resta mais sacrifício. E sim, uma expectativa horrível de juízo. Sabe o que o texto de Hebreus está dizendo? Está dizendo, olha, não tem mais, não existe nada maior, não existe nada mais abrangente, não existe nada mais poderoso. Esta é a aliança da nossa vida. Essa é a aliança da vida da humanidade. Ela deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso projeto. Não coloque nada na frente disso. É ela que vai nos manter vivos. Ela. E Paulo, quando foi falar dela, ele falou, olha, você não pode celebrar essa aliança como quem não sabe o que está fazendo. Se intere, leia, estude, ouça, creia. Por quê? Quem faz isso sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, ele está dizendo, sabe por que tem muita gente doente espiritualmente, morto espiritualmente, fraco espiritualmente? Por causa disso. É a conexão com a vida, queridos.
Aquela que nós vamos ter na eternidade, ela já é possível hoje pela fé. Paulo diz, sabe por que tem gente fraquinha espiritualmente? Por causa disso. Não consegue se conectar. Sabe por que tem gente doente espiritualmente? Por causa disso. Eles acham que pode fazer de qualquer jeito. Eles acham que de qualquer jeito vale. Jesus disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Ele falou isso para os religiosos da maior religião que existia na terra, para os fariseus. Essa religião, ela acontecia em Israel, que é a nação de Deus, no templo de Deus, e em nome de Deus, e tudo era para Deus. E Jesus disse, olha, não foi meu pai que plantou esse sistema de religião aí não. Será arrancado. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, é do jeito que tem que ser. Por isso Paulo toma cuidado de dizer, olha, o que eu recebi do Senhor, está dizendo, não tem nada meu. Isso aqui é o que Jesus mandou fazer. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças e falou, isso aqui é o meu corpo que eu estou dando para a sua vida. Você quer a minha vida para a sua vida? Para Deus olhar para você e ver em você todos os méritos de Cristo. Quando você for orar e falar, Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, ele não vai ver a Maria, o João, o Zé, o Luiz, ele vai olhar para você e vai ver os méritos de Cristo em você. Esse é o meu corpo, então coma do pão. Ah, mas eu venho da herança de Adão. Você quer ter os seus pecados cancelados de uma forma justa, aceito por Deus e justificado pela justiça divina? Então beba do meu sangue, é o sangue da remissão. É esse sangue aí que cancela toda a culpa. Toda a culpa. Deus vai olhar para a tua vida e não vai ver nenhuma culpa, porque tem o sangue de Jesus na tua vida. Foi então beba do meu sangue. Faça isso com discernimento. Por isso, nós falamos o tempo todo, se prepare, ore, jejua, compareça diante do Senhor e renove a sua aliança com Ele e viva uma vida abundante, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.